Olá, olá você, querido aluno candidato a concurso público, buscando uma saborosa vaga aí numa empresa pública. Em especial, eu quero falar hoje com você que busca carreira militar, e a gente vai falar sobre o edital que está saindo novinho em folha agora, da VUNESP, PM São Paulo, o edital para 2024. Lembrando aos incautos e desavisados que já houve 2 editais para PM São Paulo no ano de 2023, e a gente já tem o primeiro previsto para 2024, o edital saiu agora, quentinho, no Diário Oficial, e eu quero trazer a barbadinha para você que está pensando na carreira militar, como isso pode ajudar você, e qual o caminho que você tem para estudar. Então me segue aqui até o fim. Meu nome é Antônio Ricardo Russo, eu sou professor de língua portuguesa, sou jornalista, professor universitário, estou bastante tempo nessa brincadeira aqui, meu negócio é produção textual, ajudar você na área de linguagens, que compõe o quê? Toda a prova de língua portuguesa, interpretação, compreensão de textos, que geralmente é um problema para essa galera, e mais a malfadada redação, a desgraça do mundo das criaturas. Eu vou explicar para você como é que a gente estuda isso para essa prova, e vou te ajudar a palmilhar esse caminho, para e passo, como é que a gente faz para conseguir isso. Vamos dar uma olhada nesse edital, para a gente ver o que ele tem de legal para a gente aqui. Vamos lá. Então, o edital da Polícia Militar saindo agora no forno, saiu, hoje é dia 1º, saiu ontem, dia 31 de outubro, hoje é dia 1º, portanto, estou datando aqui o vídeo para você se situar. Legal? Saiu esse edital que já era esperado, a mesma banca que é a VUNESP. Então, vou explicar para você que essa é a prova da Polícia Militar mais fácil que existe no Brasil. Então, você que quer a farda, você tem aqui uma boa possibilidade de conseguir essa farda aqui. Legal? Então, acompanhe meu raciocínio aqui. Olha só. As inscrições custam R$ 85,00 e elas vão começar no dia 6, do dia 6 até o dia 20 de dezembro. E a prova, queridão, é no dia 4 de fevereiro. Então você tem novembro, dezembro e janeiro, 3 meses de estudo focado. Muito legal para quem já fez PM São Paulo ou quem já fez outras PMs da vida, que já tem aí uma bagagem, já estudou, tem uma bagagem, portanto, larga na frente, porque são 3 meses para aperfeiçoar o trabalho. A remuneração é inicial para soldado, né? R$ 4.852,21, é a mesma remuneração do edital anterior. A prova, lembrando a vocês que a prova foi em setembro, legal, e saíram agora os resultados da parte de redação em língua portuguesa e a prova objetiva, e agora os alunos estão entrando justamente na parte dos exames físicos, etc., que é comum na carreira militar. São 2.700 vagas, mesma coisa que o edital anterior, e ensino médio. Então, de 17 a 30 anos no ato da inscrição. Então, presta atenção. Tá, eu tenho 31 anos, então você está fora. Mas se você, no ato da inscrição, imaginar no dia, você vai fazer a inscrição no dia 6 de novembro, você tiver 30 anos, você pode se inscrever. Então, só não pode se inscrever quem tiver mais do que 30 anos no dia da inscrição. 6/11 começa a inscrição. Eu vou fazer aniversário em dezembro, 31 anos. Então, você faz no dia 6/11, que está tudo certo, legal? 17 anos no dia da inscrição. Isso é na inscrição, 17 anos no dia da inscrição. Bem entendido? A prova é só dia 4 de fevereiro, a gente tem tempo para estudar. Então, quem já está estudando, larga na frente. Bom, mas por onde eu começo? Aqui eu vou dar o atalho para você. Presta atenção, então, agora aqui. Olha só. O que eu tenho para mostrar para você? Olha só. Vamos olhar Vamos dar uma examinada aqui. Uma coisa importante, ó. O programa. Legal? O programa é composto de 60 questões. Parte 1, parte 2. Parte 1, questões objetivas. Legal? Então, o que você tem? 60 questões. Das 60 questões, 1/3 delas, portanto 20 das 60, é a parte de língua portuguesa. Quero lembrar você, a gente vai ver o programa de língua portuguesa, que a prova da VUNESP é uma prova muito legalzinha de fazer, porque ela se repete, são sempre os mesmos assuntos. Então, é fácil de estudar, é uma prova boa de se fazer, é uma prova previsível. Logo, você que quer ser competitivo, tem de lembrar que você vai precisar gabaritar essas 20 questões aqui, ou qualquer coisa parecida com isso. Legal? Então, você tem 20 de língua portuguesa, interpretação de textos,
eu vou falar um pouquinho das características dessa prova de língua portuguesa e interpretação de texto, prova de linguagens, vamos chamar assim. 15 de matemática, portanto 15 em 20 de matemática, 15 em 60 é a matemática, conhecimentos gerais, noções básicas de informática, é praticamente o edital anterior, legal, tem uma pequena diferença aqui só, em informática, noções de administração pública, legal, são 5 questões. Olha que barbadinho esse programa, porque é um programa curtinho, gente, pequeno, legal? Bom, a redação é uma questão dissertativa bem dentro daquele esquemão do Enem, lembrando aos incautos e desavisados que a VUNESP é uma das bancas que trabalha com a redação, com a prova do Enem, não a redação, com a prova do Enem. Legal, já fui treinado pela VUNESP, conheço bem a dinâmica, é uma boa banca, excelente banca para se trabalhar, bem redondinha, ela trabalha como um reloginho, tá bem? E os conteúdos que caem são os conteúdos normais de o que é cobrado na prova dissertativa é aquilo normal que se espera numa redação como o Enem, por exemplo, porque ela é argumentativa. Legal? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, o que significa dizer que você tem 5 horas para fazer tudo. Logo, a redação você tem 1 hora para fazer. E tem que estar, o erro que todo mundo comete, a redação tem que estar entre as primeiras coisas que você vai fazer. Não adianta ficar fugindo da redação como você sempre faz. Legal? São 5 horas de duração a prova. Portanto, tem que estar treinado para essas 5 horas de produção, aí, de produção intelectual que desgasta o candidato. Ele precisa estar treinado para isso. Bom, vamos lá. Outra coisa importante sobre a redação. Ó, há uma coisa que a VUNESP está colocando que eu acho bem bonitinho aqui, 6.8. Serão anuladas as redações em que seja identificada a predominância de reprodução de modelos prontos de redação disponibilizados na internet ou em outras fontes. Olha que bacana isso, gente. Sabe por que isso? O que está acontecendo? Você pega as redações aí, as redações prontas que andam por aí, você vai ver que muitas redações se repetem. Quer dizer, você vê que o candidato começa do mesmo jeito, né? Várias redações. Agora, por exemplo, eu trabalhei com Sebrasp, PM Santa Catarina, e você vai ver que várias redações com as quais eu trabalhei, especialmente na parte dos recursos administrativos, eram as mesmas redações, começavam do mesmo jeito. Ora, a VUNESP está punindo isso. Ela diz o seguinte no edital, que vai ser zerada a redação se encontrar redações repetidas com as mesmas estruturas e estruturas prontas como estão na internet. Isso digamos assim, uma forma de combater a tal da redação esqueleto. Então você tem que ter cuidado com isso. Legal? Esse negócio dessa muleta do esqueleto vai ser punido na VUNESP. Você está vendo isso, né? Eles estão procurando fazer isso. Outra coisa que a VUNESP deixa claro também, né? O repertório. O aluno pode ter muito desconto se ele colocar um repertório decorado. Tem aí gente vendendo repertório para vocês a rodo, né? De filósofos, etc. Se o repertório não estiver bem ligado com o assunto, se perceber, portanto, que o repertório é um repertório artificial, que o aluno decorou, pegou da internet, ele vai ser punido ali, não diz quanto, mas diz que vai ser bem punido também. O que é isso? Combater essa venda de repertórios que acontece na internet. Então não é assim, não. Vamos decorar repertório, vamos decorar redaçõezinhas prontas, porque lá na VUNESP eles já estão brigando com isso. Outra coisa que eles deixaram também claro ali, que não é obrigado nem é necessário que o aluno faça uma intervenção. Esse negócio de intervenção é Enem. A redação para a VUNESP, PM São Paulo, não tem nada a ver com a redação do Enem. O que existe em comum é o fato de ser uma redação argumentativa, que você precisa argumentar. Mas você não precisa fazer intervenção, então não precisa botar um repertório de filósofos. É claro que eu tenho que saber argumentar, mas não precisa decorar repertório, botar aí a Constituição Federal e decoradinho lá o artigo da Constituição Federal. Não precisa isso, legal? Então quem trabalha comigo vai ver minhas lives aí, vai ver meu canal no YouTube, aí você vai ver que eu falo bastante disso. Então você precisa ter cuidado aqui. Logo, o que você precisa entender? Que são, na verdade, você está rolando aqui o quê? Você vai concorrer a 100 pontos. Desses 100 pontos, é essa conta, presta atenção agora que eu vou falar. Cada questão vale 1 ponto. São 60 questões, 60 pontos. A redação vale outros 40 pontos. O que significa dizer que a redação vale 40%. Bom, essa é uma barreira que você vai enfrentar. Por quê? Porque nós sabemos que boa parte dos candidatos não conseguem fazer uma boa redação ou ser uma redação competitiva. É isso que eu falo, uma redação competitiva. E esse é o ponto fraco. É aqui que você precisa trabalhar.
Legal? E não adianta você ficar baixando o PDF, você tem de fazer um trabalho específico. Ah, como é que eu faço isso? Entra no meu WhatsApp, eu vou deixar o meu grupinho aqui da carreira militar, o grupinho no WhatsApp, entra lá para me fazer perguntas, eu te ajudo a estudar, eu te mostro como eu posso montar todo um projeto para ajudar você. Legal? Então esse é o problema da redação. São 20 pontos a prova de língua portuguesa, gramática, etc, etc, portanto 20%. Logo, a parte de linguagens, que é a parte que me cabe, não é? São as 20 questões de língua portuguesa, mais os 40 pontos da redação, eles fazem 60 pontos em 100, ou seja, 60% da prova. Logo, moral da história, por onde eu começo a estudar? Você começa a estudar por mim, linguagens. Você precisa gabaritar essa prova de língua portuguesa e precisa fazer uma pontuação muito boa, ou seja, mais do que 30 na redação, que vale 40. Você tem que fazer uns 35 pontos aí. Por quê? Porque essa primeira etapa, que é a prova objetiva, mais a redação, ela é classificatória e eliminatória. Como assim? Você precisa ter 50% de rendimento para não ser eliminado. Portanto, se a redação vale 40 pontos, você tem que tirar no mínimo 20 pontos para não ser eliminado. E na prova objetiva você precisa fazer pelo menos metade da quantidade de pontos ali, né, de questões, né, que são 30 que você tem que fazer em 60. Pelo menos metade, 30 para não ser cortado. Legal? Então isso é um corte. Passou por esse corte, a gente tem que lembrar que essa primeira etapa e a segunda etapa, prova objetiva, mais a redação, tudo é feito no mesmo dia, 5 horas de duração, ela é classificatória além de ser eliminatória. Ou seja, ela é que vai determinar a sua classificação. As etapas seguintes, os exames psicológicos, físicos, eles só são eliminatórios. Quer dizer, você tem que fazer um mínimo para não ser eliminado. Mas o que vai decidir a sua vaga vai ser a classificação que você teve nessa etapa inicial. Entenderam isso? Olha, então, por onde você começa os seus estudos? Você começa os seus estudos por alguém que entenda de língua portuguesa. Bom, senão não vai rolar, é isso que a gente precisa compreender, legal? É a primeira grande dificuldade, e é a grande dificuldade para quem justamente busca carreira pública. Então 60% é comigo. Bom, aqui diz também que vão ser convocados para a segunda etapa, para as demais etapas, o exame físico, psicológico, 17.500. Os primeiros 17.500 é que vão ser chamados, dependendo do rendimento da prova. Nesse último edital, na última prova, foram chamados mais de 20 mil. Legal? Mas não esquece que temos o problema da classificação. Então é a classificação que vai pegar no final para ver quem vão ser os 2.700 aí eleitos, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha na prova de língua portuguesa para a gente poder pensar melhor isso aqui. Ó. Como é que eu posso te ajudar? Primeiro, a gente sabe que a prova de língua portuguesa da VUNESP é sempre a mesma coisa. Vão cair umas 4, 5 questões de interpretação de textos e os textos são bem variados, né? Pode aparecer poesia, charge tem aparecido com regularidade. Então, interpretação e compreensão de textos. Não sabe a diferença? Pois é, eu tenho vários vídeos aí que falam da diferença de compreensão e interpretação de texto. Você precisa saber. Isso aqui tem que tirar uma nota muito boa. Legal? Sinônimos e antônimos, cai com sempre uma questãozinha pelo menos de sinonímia, retiram 2 ou 3 palavras do texto e pedem para substituir sem alteração do significado. A questão das figuras de linguagem, a conotação, denotação, isso aparece sempre, né? Pontuação não tem aparecido com frequência, pontuação não. Classes das palavras, tem que saber a parte toda de morfologia. Legal? O que é isso? As 10 classes gramaticais. O que é um substantivo, um adjetivo, um numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção. Se você está pensando o que é classe gramatical, você não sabe direito o que é isso, você tem que começar pela base. Então não adianta você começar querendo estudar por simulados. Ah, mas eu vou fazer simulado que é mais rápido. Não resolve. Você já não entendeu que não resolve você ficar fazendo simulado se você não tem a base? Então, para estudar uma língua portuguesa, você que não tem base, você precisa começar a base. Qual é a base, prof? Saber exatamente quais são essas classes gramaticais e não se preocupar com simulados ainda, nem com provas. Não adianta ficar fazendo prova da VUNESP porque você não sabe o que é um adjetivo de diferença do adjetivo para advérbio. Só lamento. Concordância verbal e nominal. Sempre cai uma questão de concordância, pelo menos uma. Verbo haver, partícula ser, já fiz vídeos aqui falando sobre a prova da VUNESP. Regência, sempre cai uma questãozinha também de regência. Muitas vezes as últimas questões ele pede para corrigir a regência. Aí tem vários probleminhas de regência ali, legal? Sempre associados a pronomes relativos. Olha como é uma prova previsível. Colocação pronominal.
Eu acho que é uma das poucas provas assim de bancas que sempre pedem colocação pronominal. Em toda prova da VUNESP tem colocação pronominal. Próclise, mesóclise e ênclise. Então tem que saber bem isso. E crase sempre aparece também aquela questãozinha com preenchimento. Então é uma prova previsível, que significa dizer que a gente precisa gabaritar. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, como é que eu estudo, prof? Vou explicar para você como é que você estuda. Ó. Você tem que fazer um curso de português que começa pelo módulo básico, que é a morfologia. Depois a gente dá o próximo passo, que é a sintaxe. Quer dizer, você tem que saber o que é objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo, essa parafernália toda da sintaxe. E você tem que saber o que é morfologia. Depois que a gente estudou essa base, que são esses dois componentes básicos no meu curso, que é o basicão, que é o módulo 1, módulo 2, morfologia, módulo 1, sintaxe, módulo 2, aí a gente vai começar a trabalhar o simulado, de começar a trabalhar as provas. Aí eu tenho módulos VUNESP, que o meu curso é para qualquer curso, legal? Então eu tenho um módulo VUNESP em que eu tenho correções de provas, eu mostro como é que aqueles conteúdos caem na VUNESP, e a gente vai interagindo, claro, para ver como é que você avança. Mas você vai precisar estudar dessa maneira. O que eu vou demandar de tempo? Vamos falar de tempo, que tempo é dinheiro, já diria meu falecido pai sábio e falecido pai, tempo é dinheiro. Que funciona da seguinte maneira: eu preciso de 6 horas por semana sua para estudar. E eu preciso de 2 meses. Você tem 3 até a prova. Eu preciso de 2 meses de estudo. 2 meses estudando 6 horas por semana. Por semana. Isso não dá 1 hora por dia de língua portuguesa e redação. Se você tiver isso disponível para me dar, eu vou ensinar você a passar nessa prova, porque 60% dessa prova é comigo e é classificatório, não preciso nem dizer o quanto ela é importante, meu querido, tá bom? Então eu que vou decidir o seu caminho, não adianta você ficar enrolando a redação, enrolando esse programinha aí, porque obrigatoriamente você vai ter que tirar uma nota muito boa. Não adianta você ter 60%, 70% de aproveitamento na prova objetiva e na redação. Você precisa de mais do que isso, mais de 80% de aproveitamento para conseguir a sua classificação. Bota isso na cabeça, especialmente aqueles candidatos que têm dificuldade nesse item. Então ele vai ter que fazer um programa pronto. E eu tenho um programinha maravilhoso, prontinho para você. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o meu grupinho do WhatsApp da Carreira Militar. E ali você vai fazer as perguntinhas. Prof, vai me perguntar, prof, como é que eu faço para poder aprender língua portuguesa e a redação nesse concurso da carreira aí militar aí da PM de São Paulo? Eu vou dar o segredinho para vocês. Mas antes de ir embora, vou pedir de novo para você dar um joinha. Aperta no joinha aí pro prof, ó. E te inscrever no canal se não está inscrito ainda. Legal? Recomendar para a galerinha e fazer perguntas aí. Vou deixar o meu grupinho ali da carreira militar para a gente poder bater um papo mais íntimo. Belezura? Estou esperando vocês aí, mande sugestões de novos vídeos, a gente vai continuar trabalhando esse edital aí. Beleza, gente? Obrigado!